Isso aqui é só para lembrar vocês, né? Isso é uma bobagem nisso, essa expressão aqui. Professor, só mais uma coisinha. Ali é a mesma coisa aconteceu com o que não pode considerar um termo da gravidade, já que vai ter B menos C lá. É a mesma contribuição para a equação de movimento. Pelo seguinte, porque aqui, esse termo que tem C tem duas contribuições. Mas o B não, o B só traz essa contribuição. Oi? O B só tem uma contribuição, né? Que é o gradiente da divergência. Aí você pode eliminar o B. Agora, só tem que ter cuidado com uma coisa. Você poderia, você pode incorporar esse termo aqui, fica com essa contribuição, e esse termo aqui, vamos dizer, se você zerasse o B, de qualquer maneira, você teria o Laplaciano de A e o gradiente da divergência de A. Só que tem uma coisinha. Se você coloca o B, você desbalança, você desequilibra esse B igual a zero, esses dois coeficientes são os mesmos, a menos do sinal. Ao passo que se você colocar o B, esse termo, ele fica desbalanceado desse. Eu acho que isso é interessante. Porque se você jogasse fora o B, você teria que, na verdade, aquele Laplaciano de A. Olha bem uma coisa aqui, ó. Se você joga o B fora, para a equação de campo, isso aqui daria Laplaciano de A menos o gradiente da divergência de A, que é o rotacional de A. Então, se você colocasse o B igual a zero, como você está falando, você ia gerar na equação de campo, a menos que o fator por você ia gerar um rotacional de A. Esses dois termos se juntam. Se você deixa o B, você rompe esse coeficiente. E aí você não tem um rotacional de A. Você tem o Laplaciano e tem o gradiente da divergência. Você tem um coeficiente aqui diferente do daqui. Então você não consegue juntar esses dois termos, o gradiente do rotacional do rotacional. Porque o rotacional do rotacional está te dando alguma coisa transversa. Está te dizendo que esse termo aqui está pegando só a contribuição transversa do campo, porque é o rotacional. Ao passo que se você deixar esse coeficiente desequilibrado desse, você nesse termo vai estar medindo também a divergência de A, que é a parte longitudinal. Então o teu termo é diferente. Então, só, porque o que eu percebo aí, Lucas, é que se aqueles dois termos vêm do C, o termo do B, ele entrou só numa parte do termo do C. Então, se você esquecer, você não pode dizer que esse termo aqui já foi contemplado aqui e aqui, porque esse termo já acompanhou esse termo. Então, se você esquece o B, você ganha um rotacional já, que é uma coisa. Mas se você mantém o B, você desequilibra isso aqui. Então, você não tem rotacional já. Então, você ganha uma informação a mais sobre a parte longitudinal. Fala aí. Mas ali, na equação, tem que ter o rotacional. Oi? Mas na equação, tem que ter o rotacional computacional. Não vai ter o rotacional de A se o B não tiver. Mais alguma coisa de divergência de A. Mas aí, de qualquer maneira, se você não coloca o B, você só tem isso. Agora, se você coloca o B, você, além disso, vai ter um termo que vai ter a divergência de A. Então, a parte longitudinal de A vai estar contribuindo, que é diferente do daqui. Aqui é só a parte longitudinal transversal. Então, faz diferença isso. Posso fazer uma outra pergunta agora? Fala aí. Você diz que sempre esse teorema diz que quando você tem duas lagrangianas que diferem do derivado total, elas geram as mesmas equações de movimento. Mas há casos em que você tem duas equações completamente diferentes, não geram a mesma equação de movimento, ou sempre você pode botar as diferentes por derivado total, mesmo que isso não seja tão explícito. Se você tiver dois lagrangianos que estão tendo a mesma equação de movimento, por exemplo que as formas do Lagrangiano não sejam explícitas, você chega... Sempre pode colocar? Mas deve ter superfície. Sempre reconduzir essa diferença entre as equações. O que acontece é isso também, quando você tem... você está sempre partindo do pressuposto que aquelas equações de campo têm no Lagrangiano. Porque tem sistema... E também pode ser uma transformação canônica do... Pode. Pois é. Porque tem sistemas que a equação de campo, você não consegue arranjar um Lagrangiano de origem.
Tem sistemas que não são lagrangianos nesse sentido. Você tem as equações de campo, mas você não busca, elas não saem da equação não saem de um lagrangiano que é princípio variacional. É o caso daquelas equações chamadas de Korteweg de Vries, por exemplo. Você não consegue, em alguns casos, quer dizer, nem toda equação de movimento pode necessariamente vir do lagrangiano. Tá? Todo lagrangiano dá equações de movimento, desde que ele não seja uma derivada total. Mas nem todas as vezes que você tem uma equação, nem todas as vezes que você tem uma equação de movimento, você consegue reproduzir isso a um lagrangiano. Tem sistemas que você não consegue buscar um lagrangiano com ele. Aí fica. É um sistema. Não, você analisa o sistema pelas equações de campo. Você não tem um lagrangiano de origem para ele. Na segunda equação não apareceu, por exemplo, o rotacional de ar. É porque eu não consigo construir um lagrangiano que aparece esse termo. Qual termo? Primeira equação ou segunda? Na segunda. Não, na segunda equação não aparece o rotacional de ar? Por exemplo. De uma certa forma aparece. Porque olha só, Bruno, aqui na segunda equação, olha só. Pega esse termo aqui, 2C. Laplaciano de A menos o gradiente da divergência de A. Mais 2D gradiente da divergência de A. Esse termo aqui, não me engano, tem um sinal aí que a gente vai já descobrir, é rotacional de A. Seria. Acho que é mesmo, né? Que o rotacional do rotacional de um vetor é εi, j, kappa, dj, epsilon, kappa, n, dm, sin. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Então, isso aqui fica delta de im, delta de jn, delta de im, delta de jn. Então, dj, delta de im, então fica aí, delta de jn, menos delta de im, delta de jn. Então, seguimos Laplaciano jn. Então, im, jn, tem razão com isso aqui? Então, Laplaciano de A menos gradiente da divergência de A. Então, Bruno, esse termo aqui, ó, você vê que esse termo, então vamos só seguir o que o Bruno estava, vamos trabalhar um pouquinho essa equação. A gente pode escrever essa equação assim, 2A, A dois pontos, menos 2C rotacional do rotacional de A, mais 2B gradiente da divergência de A. Só reescrevendo essa equação, porque é um outro gradiente da divergência que vocês falaram aí, mais gradiente de ponto, mais gradiente de φ, menos 2H. Tá? Igual essa aqui. Então, você pode dizer que o rotacional de A está presente, como também está presente a divergência de A. Então, essa equação, ela está pegando tanto a parte transversa quanto a parte longitudinal, certo? Legal? Isso aqui só para lembrar porque essa expressãozinha aqui, deixa eu apagar isso tudo aqui. Já que a gente está um pouco aí revendo, né, nessa discussão da álgebra tensorial e tal, vou só dar uma trabalhadinha naquele primeiro termo, que ele pode ensinar a vocês alguma coisa sobre os truques que a gente tem na álgebra tensorial para poder facilitar a obtenção de uma expressão compacta para o gradiente da divergência. Se você quiser tirar o gradiente, desculpa, do A escalar B, o gradiente é um vetor, então eu vou estar tirando o gradiente de A escalar B, a J, BJ. Aquilo que está lá em cima é isso aí, né? Então eu vou pegar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Sempre que a gente estiver lidando com tensores, é sempre interessante a gente simetrizar e antissimetrizar, a gente pegar a parte simétrica e antissimétrica. Isso aqui é um tensor, é um objeto com dois índices. Vamos pegar a parte simétrica dele, DI, AJ,
mais DJ aí sobre 2, mais DI AJ menos DJ aí sobre 2, tudo isso vezes DJ. Depois aqui é uma coisa, mais AJ, DI, DJ, mais DJ, DI sobre 2, que é a parte simétrica, depois a parte assimétrica, DI, DJ, DJ, DI sobre 2. Não fiz nada, né? Eu somei e subtraí essa grandeza no primeiro termo, e somei e subtraí essa grandeza no segundo termo. Muito bem, esse termo que está aqui, vamos escrever assim, isso aqui é DI AJ mais DJ aí sobre 2 vezes DJ. Vou colocar assim. O outro termo é AJ DI DJ mais DJ DI sobre 2. Agora, esse termo aqui é mais um meio de DI AJ menos DJ aí DJ. Esse último termo que é mais um meio do A e a mesma coisa do B. Por que isso facilita a vida? Porque é o seguinte: esse objeto que está aqui, todo mundo está lembrado lá no cálculo vetorial. DI AJ menos DJ aí, eu posso escrever como sendo epsilon I J kappa rotacional de A componente. Então, esse termo que dá aqui é epsilon, tá? Aqui é epsilon I J kappa rotacional componente K. E aqui eu tenho BJ. E aqui a mesma coisa. Eu vou ter AJ epsilon I J rotacional de componente K. Agora, se vocês prestarem atenção, esse termo aqui, eu posso escrever, posso botar esse B aqui na frente. BJ rotacional de AK. Então, esse termo que está aqui nada mais é do que B vetorial rotacional de A componente I. Esse termo que está aqui é a iésima componente desse vetor. Da mesma forma, esse termo que está aqui, AJ de K, esse termo que está aqui é a iésima componente do vetor A vetorial rotacional de componente I. Certo? IJ kappa, AJ, kappa é essa componente desse. Você quer essa componente desse produto vetorial, você tem a componente desse produto vetorial. Então, aqui tem um meio e aqui tem um meio. Agora, observe o seguinte: esse termo que está aqui, então isso aqui é. Então, esse termo que está aqui, vamos colocar DIAJ. Vamos pegar esse termo aqui e vamos colocar da seguinte maneira. Vamos juntar agora. Então, nós trabalhamos esse termo. Separar. Trabalhamos esse termo. Agora, esse primeiro termo, a parte simétrica, vamos trabalhar da seguinte maneira. Olha só esse termo aqui. Ó. Ele é DIAJ DJ sobre 2 mais AJ DI DJ sobre 2. Então, esse termo aqui vezes B e esse termo aqui vezes A, esses dois termos aqui, ó, eles se juntam nesse termo aqui, o meio DI e AJ DJ. Vê se vocês concordam comigo. Ó, esses dois, desculpa, esse aqui com esse aqui, ó, fica o meio de DI AJ DJ mais AJ DI BJ. Então é justamente o meio disso. Agora sobrou esse termo aqui. Esse termo aqui eu posso escrever assim, ó, mais um meio de B
escalar gradiente atuando na iésima componente de A. DJ escalar gradiente atuando na iésima componente de A. E esse termo aqui eu posso escrever como sendo no meio de A escalar gradiente atuando na iésima componente de B. Então, isso tudo que está aqui é igual a isso tudo que está aqui. Então, é claro, esse termo daqui da direita, ele transita para a esquerda, botando-se ao meio. Então, fica por meio. Então, fica meio disso, igual a meio disso, meio disso, meio disso, meio disso. Então, no final do dia, a expressão que a gente ganha é que o gradiente do produto escalar de dois vetores, nós podemos escrever da seguinte maneira. Ele pode escrever como sendo A escalar. A gente cria esse operador aqui, A escalar, operador gradiente atuando em B. Mais B escalar gradiente atuando em A. Mais vetorial e A vetorial rotacional de B menos rotacional de A vetorial. Então, essa expressão a gente pode reproduzir a essa forma aí, usando justamente o truquezinho aqui, é simetrizar e simetrizar os conceitos, tá bom? No nosso caso, a gente fez isso implicitamente. Só que, no nosso caso, ficou mais fácil porque eu tinha A escalar A. Eu tinha dois vetores diferentes, eu tinha o mesmo vetor. Isso me facilitou um pouco a coisa. Mas, no fundo, a gente fez essas coisas aí. Bom, então, só para deixar isso aqui, só para dar um lembretezinho a vocês, que muitas vezes, trabalhando com cálculo tensorial, a gente, quando pega um tensor de rank 2, ou um tensor em geral, e decompõe o tensor nas suas partes simétrica e assimétrica, a gente está mostrando fugas de representações irredutíveis de SO3, isso pode facilitar a vida. Só isso, pessoal, só essa mensagem que eu queria passar para vocês. Não. O que você quer comentar? Você não pensa muito de novo. Por quê? Porque é o seguinte, o negócio que eu estava falando era exatamente o dessa questão. Se você trocar o beco lá com isso, exatamente, se você trocar o beco lá com é isso. Tá experiente, tá certo? Oi? Tá bom? Tá certo. Não preciso do quadro, não. Então vamos voltar aqui. Então essa segunda equação, que eu acho que não copiei nada errado. Então vamos pensar na seguinte coisa. Suponhamos que eu queira que esse sistema aqui descreva Maxwell, descreva a eletrodinâmica clássica do rádio. Então eu quero que isso aqui descreva as equações de Maxwell. Então, a gente sabe, as equações de Maxwell, divergência de E é menos gradiente de φ menos dA dt. Igual, vamos dizer que está no mar. Igual a zero. Depois, quando eu for escrever a equação de Faraday-Lenz, ela é uma identidade, não vai dar em nada. Eu vou ter. Quando a gente escreve aqui, rotacional de E é o rotacional menos gradiente do φ menos dA dt igual a menos dB dt. E é o rotacional de A. Né? O E menos gradiente de φ menos dA dt e B é o rotacional de A. Então, essa segunda equação, o rotacional do gradiente é identicamente zero para campos que têm derivadas segundas contínuas e fica rotacional de ddt de A igual a ddt do rotacional de A. Eu posso colocar essas duas derivadas desde que A tenha também derivadas segundas contínuas. Então, isso é como identidade, não me leva a nada. Então, além de Faraday-Lenz, olhada pelos potenciais, ela é uma identidade. Depois, a lei de Gauss do magnetismo é uma divergência do rotacional de A igual a zero. Temos só para a gente a rotacional de B, rotacional de A igual a B0, epsilon 0
zero, então 1 sobre C2, dA dt. Então, ddt do A menos gradiente de φ menos dA dt. Mais a parte de μ zero, J, mas vamos ser que a gente esteja no ar. Então, as equações de Maxwell e Vargas são essas aqui. DDT, que eu esqueci, né? DDT. O tempo corrente, tá? Então, isso aí seria duas equações básicas. Esse sistema aqui teria que dar, de uma certa maneira, né, descrevendo esse sistema aqui, né? Menos expansão. Então, como é que a gente pode fazer para que esse termo aqui reproduza para nós, né, as equações de Maxwell? A segunda equação está me dando D2 de A, está lá, ó, 2 pontos, e está me dando o rotacional do A, que também está legal. Né? E a primeira equação, que é simplesmente a equação do φ. Então, a equação do φ é isso aqui. Essa a equação do φ é essa aqui. Então, o termo que está lá, nós temos lá um laplaciano de φ. Então, digamos, 2 beta deveria dar menos meio. E eu tenho um termo que é DDT da divergência de A. DDT da divergência de A. Esse termo está fora, o G tem que ser zero. Esse termo está fora, o gama tem que ser zero. E esse termo está fora, o alfa teria que ser zero. Então, vamos ver aqui, quem copiou a ordem? Vocês estão copiando? Está copiando a imagem. Você está copiando também? Vamos saber. Tá bom. Então, olha só. Se nós quisermos que aquele nosso lagrangiano que nós vemos no início reproduza as equações de Maxwell, eu vou ter que fazer a escolha daquelas. Eu vou ter um lagrangiano bem geral, com muitos parâmetros em frente a cada termo de possível contribuição, e agora eu quero acertar essa situação aqui. Eu quero ver sob que condições aquele nosso. Vamos pegar o seguinte. Me presta, por favor, o cartaz inicial. Antes disso, quando nós começamos. Esse aqui, né? Nossa, vou botar para vocês. Olha só, nós tínhamos partido daqui. Desculpa, vou ter que colocar de novo aí. Essas letras, eu sei. Teve uma hora aí que eu precisei trocar. Corrija para mim depois, ó. Até aqui veio o H
água e fio ficou a zero, né? E aqui ficou a... É só isso, né, Ó? Então tá aí, obrigado. Então nós partimos disso. Então, para reproduzir essa equação aqui para φ, eu vou ter que fazer alfa igual a zero. Eu não tenho derivada segunda no t para φ. Φ, aliás, aparece só com derivada primeira do t aqui embaixo. Eu tenho um termo de ddt do gradiente de φ aqui, ó. ddt do gradiente de φ está aqui, o termo é. Mas não tem que ser dois pontos. Então o alfa é igual a zero. Então já eliminamos essa constante aqui. Esse termo já morreu. Depois, o termo de beta. Está lá, ó, beta, ele dá origem a um laplaciano de φ. Está aqui, ó. Isso aqui é menos laplaciano de φ. Então 2 beta tem que ser igual a menos 1. Né? Daqui a gente identificando, ó. 2 beta igual a menos 1. Então esse beta já vai ser o menos 1,5. Certo? Beta igual a menos 1,5, lá aparece 2 beta e menos 1. Depois, o gama é zero. Esse termo gama está ausente, porque eu não tenho tempo puro em φ. O termo gama tem que ser zero. Esse aqui foi embora, esse aqui foi embora. O F já é zero também. Oi? O F já era zero para nós, né? A gente já tinha visto isso. Certo? Aí o A. Depois vamos lá. Aparece um termo que é divergência de A ponto. Divergência de A ponto. Está aqui, né? Divergência de A ponto. Aparece menos divergência de A ponto. Então o E tem que ser igual a menos 1 também. Por isso aqui ele fixa esse E igual a menos 1. Certo? Então é informação. Depois nós não temos divergência de A nessa equação. Então o G tem que ser zero. Esse termo de G aqui desaparece também. Então a gente consegue, pelo menos já fitar a equação para φ, fazendo 2 beta igual a menos 1, beta igual a menos 1,5, alfa igual a zero, certo? Gama igual a zero, E igual a menos 1, beleza? G igual a zero. Então a equação do φ está acomodada. Vamos ver agora o que nos resta para a equação do A. Para a equação do A, eu tenho aqui, vou botar tudo junto numa equação só, vamos passar esses termos todos para cá, então simplifica mais. Igual a zero. Assim. Então nós temos um termo que é a derivada segunda de A, o termo de ondulatório de A aparece aqui e aparece aqui. Então o 2A tem que ser igual a 1 sobre C2. Né? 2A tem que ser igual a 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado. Então 2A é igual a 1 sobre C2. Então esse C que está aqui não é a velocidade da luz, não. Agora eu estou vendo, mas todo mundo entende, né? Todo mundo né? Igual que você tio, né? Então vou botar assim, a velocidade da luz, vamos chamar de MC. Igual que você ao quadrado. Vou botar aqui um X. Para não ter confusão. Então o A é 1 sobre 2 C2. Então, vamos botar esse A aqui. É 1 sobre 2 C2. Não tem o termo B, o termo. Depois, esse termo que está do lado do lado. Então esse termo que já ficou lá. Depois tem um termo que tem DDT, gradiente de φ ponto. Então, gradiente de φ ponto está aqui. Então, esse termo aqui é E. Então, gradiente de φ ponto aparece com 1 sobre C2. Então, o E é 1 sobre C2. Então, de novo mesmo, né? Né? É gradiente de φ ponto, gradiente de φ ponto. Então, esse aqui é 1 sobre C2, né? Que é gradiente de φ. Então, mas a gente já tinha citado esse é. Esse é tinha sido menos 1 porque nós tínhamos feito aquele termo lá. Não tem problema de unidade. Bom, aquele termo em cima, ele tinha que ter dado para nós DDT da divergência de A. Isso. DDT da divergência de A. Está lá. Então nós fixamos que o E tinha que ser menos 1 por conta disso. Está certo. Aqui.
né? DDT de E menos 1, M0, Y0, DDT está certo. Essa equação aqui está certinha. Então, é menos gradiente de φ, menos dA dT, tá certo? Então, aqui a gente está aí obtendo um tempo de consistência, que é o mesmo coeficiente. Sabe o que eu esquisito ali na orientação para aqui? Não tem atrás de fio dificuldade do ponto de área em cima? Oi? Lá em cima, na primeira equação para aqui, esse termo se botou E tem aquele ponto lá no lado? Tem, lá em cima tem, mas sabe que não tem Aqui, ó. não? É isso que você está falando? Não, tô vendo a equação no vídeo ali. Ali não No tem fio do lado. Ali tem um grau de fio dificuldade para ponto, né? Equação para aqui. Uma equação por aqui, não. Uma equação por aqui, não. Mas então você colocou que o E menos 1 é grau de fio na ponta. Não, não, é esse aqui, ó. Esse não foi esse ponto. Essa aqui, ó. Esse termo aqui, esse aqui, ó. Divergência de A ponto, ó. Certo? Então isso aí me fixou o E igual a menos 1. Certo? Isso, então isso aí que fixou o E igual a menos 1. Tá certo. Nós estamos pegando o E. Nós não sei se eu copiei. Dá uma olhadinha. O problema é que o B e o E são aqueles valores a menos de uma constante multiplicativa. Qual é? Fala aí. O beta e o E são meio, menos um meio, menos um, a menos de uma constante multiplicativa. Certo, nós aqui estou preocupado, se for me entender, se eu estou não deixei, estou preocupado com o seguinte, ó, esse termo aqui, ele me fixa, esse termo aqui está me dando gradiente de φ ponto. O gradiente de φ ponto entrou aqui, claro, com esse mesmo coeficiente que esse aqui. Em princípio não é um problema, o que você está achando estranho é que eles dois estão ficando, né? Uma equação me dá um valor para E, agora você está falando do que da constante multiplicativa? É que elas são aqueles valores a menos de um número. Podia multiplicar os dois por qualquer coisa. Sim. Multiplicar o beta e o A e o beta? O beta e o E. Beta. Ah, entendi. Pera aí, vou ver lá, mas pera. Vamos ver se vai Se a gente multiplicar a equação de cima por menos Isso. ele embaixo por C quadrado. Isso, vamos fazer isso. Então, de repente, isso está empregado. Isso mesmo. Você tem razão. Aqui está certo. Essa equação aqui, eu estou fixando, porque essa equação está toda menos de uma constante. Isso? É isso mesmo. Então, podemos, digamos como vocês estão falando, multiplicar a primeira equação, multiplicar a segunda equação por C2. Por exemplo, né? Pode ser isso, né? Essa equação por C2. De qualquer maneira, eu estou perdendo a informação sobre a velocidade da luz. Tá. E a primeira equação, posso multiplicar por menos 1, né? Vamos ver. Tá certo. Tá. Então, a primeira, então vamos voltar a isso aqui. Por que eu quero fazer isso? Porque essa equação aqui, ela está toda menos de uma constante. Nessa equação aqui, só duas constantes comparecem. O alfa já foi zerado, que é o beta e o E. Então tá certo, eu tenho direito de multiplicar o beta e o E por uma constante, tá certo? Aí vai ser mais ou menos o que eu vou fazer. Então, você está, o que vocês estão colocando aí está perfeito. A gente multiplicou essa equação por C2, elevaram demais e multiplicamos essa por menos 1. Então vamos voltar lá. Vou só redefinir então, os nossos coeficientes. Então nós temos Laplaciano de φ. Então, Laplaciano 2 beta fica igual a 1. Então 2 beta igual a 1, vou pegar beta igual a 1. E o E fica igual a 1 também, né? Divergência do gradiente de DDT, né? DDT do divergente de A. Então o primeiro termo lá, fica E igual a 1. Vou botar aqui igual a 1. Aí quando a gente vai para a segunda equação, a gente vai produzir o mesmo E que aparece lá, é gradiente de φ ponto. Então o gradiente de φ ponto vai me impedir também que o E seja 1. Então tá legal. Então esse termo aqui, assim, esse termo aqui dá conta desse termo e desse termo, tá legal. Depois o D2, DT2, lá, então a gente tem que contar 2A igual a 1. Isso, 2A igual a 1. Então A igual a 1. Aí depois fica o termo tem rotacional ou rotacional de A.
Então lá tem um monte de termo que vai ser zero. Né? Então o A ficou, sobreviveu, o C de lá está o Laplaciano. Isso, né? Esse aqui é um cetil. Aqui modificaram esse cetil, só para não ter problema. A gente mudou a notação toda, a gente botou o C2 aqui, né? Esse aqui é o cetil. Tá certo. Então, o termo cetil é rotacional ou rotacional de A. Esse termo. Cetil. Então, tá. Então, rotacional ou rotacional de A, vou esquecer essa equação aqui. Né? Vamos esquecer essa equação. Vamos escrever aqui, tá? É a mesma coisa. Então, o 2 é menos 2 cetil é igual a C2. Foi bom modificado esse C, né? Menos 2 cetil igual a C2. Esse aqui é a velocidade da luz que aparece nas equações de baixo, e aqui é o nosso coeficiente cetil. Então, o cetil é menos C2 sobre 2. Então, isso aqui é menos C2 sobre 2, certo? O termo em D é divergência. O termo em D lá, gradiente da divergência, não tem, né? Então, o termo em D aqui, esse termo aqui produz um gradiente da divergência já, coisa que não está aparecendo aqui. Gradiente da divergência de A é o B é zero, esse termo que morreu. O cetil ficou, o termo em D também não tem, né? Não temos nada. O termo em D lá, a gente até tinha desaparecido, a gente já tinha visto, esse termo realmente não tem. Tá? O termo em D está fixado, e H. O termo em H seria o termo proporcional a A também que está fora. Então, esse termo de H aqui também é zero. Né? Então, se a gente quiser, a partir desse lagrangiano aqui, reproduzir as equações de Maxwell, a gente pode. Vamos só recapitular com essa bagaça aqui, botar o L direitinho aqui. Vamos lá. Então, o que vai sobrar para nós? Vai sobrar o termo que tem o meio do gradiente do φ ao quadrado. Isso aqui, então, para fazer mais, né? Depois, o termo que tem o meio de A conta ao quadrado. Depois, o termo que tem gradiente de φ escalar, gradiente de A, porque tem um nó. Então, gradiente de φ escalar a conta. Esses três termos aqui. Oi? Isso. Você vai dar um meio de A ao quadrado. Isso. Então, esse termo já não se perder. Esse termo que nós já forçamos, né? Forçamos ele. Termo beta, o termo em esse termo aqui. Tá? Esse termo aqui. Os três termos aqui estão juntos aí. Aí agora os outros termos que sobraram para nós, que são menos C2 sobre 2, rotacional de A ao quadrado. Que é o último termo que faltar. Porque os demais são todos. Mas, então, vamos lá, o Edgar já observou o primeiro termo. Ele vai ser. Então, tudo isso aqui eu posso escrever como sendo o meio de. Isso aqui é um campo elétrico ao quadrado menos C2. Meio magnético ao quadrado. Então, a gente pode dizer o seguinte: o lagrangiano de Maxwell, se a gente quiser, ou a gente pode escrever dessa forma aqui. Ou dessa forma. Então, introduzindo conjuntos de campo φ e A, a gente, daquela maneira, colocando aquele lagrangiano, uma das situações particulares daquele lagrangiano é reproduzir o modelo de Maxwell, né, as equações de Maxwell, da forma invariante de Gauge. Aí a gente vai depois nós vamos discutir isso. Aqui tem o campo elétrico e aqui tem o campo magnético. Então, isso aqui automaticamente tem aquela chamada simetria de calibre. Eu vou discutir isso posteriormente, tá? Na próxima aula, provavelmente. Mas o pessoal está olhando, ver como é que essa sistemática, né, se reproduz. Por exemplo, eu posso buscar outras situações. Tem aquelas equações lá,
Se eu quisesse... Então, esse aqui é um sistema de máximo. Essa escolha de parâmetros aí, eu vou ter uma... Vamos fazer o seguinte, eu vou... depois de dar essa classe, tá bom? Está claro aqui? Vamos agora pegar uma outra situação. Vamos pegar, por exemplo, a eletrodinâmica, que a gente chama de eletrodinâmica de Proca, que é uma eletrodinâmica que tem um termo de massa por fora. A eletrodinâmica de Proca é dada dessa forma: divergência de E mais um parâmetro aqui que a gente pode chamar de Φ, igual a no bar. Rotacional de E igual a menos dB/dt igual a zero. O rotacional de G mais CA igual a 1/2 dB. Então, esse sistema aí, se a gente for olhar bem, vou mostrar uma coisa assim. O que essas equações aí podem estar escrevendo? Eu posso apagar aí, eu vou trabalhar nesse cantinho aqui, só fazer uma coisinha. Só para dar uma... para quem não está acostumado, né? O que nós fizemos? Nós modificamos as equações de Marx, a lei de Gauss e a lei de Marx-Monterra, introduzindo o termo proporcional aos potenciais. Aqui fica claro o seguinte, né? Se eu tirar a derivada temporal dessa equação e tirar a divergência dessa equação, se eu tiro a derivada temporal dessa equação, pessoal, vocês vão tirar a derivada temporal da primeira equação. Então, a dv da divergência de E mais si e ponto de Rosen. A derivada temporal da primeira equação. Vamos pegar a última equação, vamos tirar a divergência. A divergência do rotacional de B é zero. Então vai ficar si divergência de A igual a 1/C2 ddt da divergência de E, mais a divergência de E, ddt da divergência de E, né? Tirar aqui a divergência disso aqui, ddt da divergência de E, então a ddt menos si, isso? Então, se eu somo, né? Eu posso deixar aqui, você pode colocar a divergência de S, tem esse termo, esse termo. Eu vou escrever essa equação ao contrário, 1/C2, só vou inverter essa equação, 1/C2 ddt da divergência de E igual a divergência rotacional de D, que é zero, mais que divergência de E. Certo? Aí vamos dizer que eu pego essa equação aqui, eu multiplico por C2, então eu posso dividir essa equação aqui por C2, 1/C2, 1/C2, certo? E subtrai uma da outra, né? Porque esse 1/C2 aqui, esse 1/C2 aqui, se subtrai essa equação menos essa, esse aqui é uma parcela, aí eu vou ter se 1/C2 e ponto. Tá? Então, se eu boto aqui, se eu subtrai essa aqui dentro mesmo, eu jogo aqui para cá, senão mais divergência já gosta. Então, eu ganho essa condição, essas equações aqui. Se o psi é um parâmetro diferente de zero, né, eu estou introduzindo por definição um parâmetro psi diferente de zero, então aquelas equações iteráveis elas me levam a essa chamada condição subsidiária. Tá? Eu só derivei essa equação em relação ao tempo, tirei a divergência dessa equação e fiz isso. Peguei essa menos essa. Então, aqui ficou menos, aqui ficou menos. Então, esse termo cancela esse termo,
Então fica esse termo mais esse termo igualzinho. Então, se sendo diferente de zero, essa condição aqui tem que ser satisfeita. Então, essa condição aqui nós chamamos de condição subsidiária. É uma consequência das equações de campo. E A tem que satisfazer a essa condição. Muito bem. Vamos fazer agora a seguinte coisa. Se eu pego essa equação aqui, deixa eu apagar isso. Não vai ser importante para nós agora. Então, essa equação que está me dizendo, divergência de E é menos gradiente de φ, então, tá? Menos laplaciano de φ. Depois tem um termo que vai ser menos dAdt, menos divergência, menos ddt, é a divergência de colocar mais si φ. Mas agora, a divergência de A necessariamente tem que satisfazer essa condição aqui. A divergência de A é menos 1 sobre C2 e ponto. Então, vou apagar essa equação aqui e trazer essa equação aqui para cima. Então, essa equação aqui está me dizendo que a divergência de A é menos isso. Então, vai ficar mais isso aqui. Então, vai ficar 1 sobre C2, D2, dt2, menos Laplaciano de φ, mais si φ, então, a gente ganha uma equação de onda modificada para φ. O potencial φ vai satisfazer a essa condição. Vai satisfazer a essa condição. Vamos ver agora o potencial A. Rotacional. Do rotacional de A, rotacional do rotacional de A fica menos Laplaciano de A mais gradiente da divergência de A. Sistema de A mais si A. Assim. E aqui 1 sobre C2 dEdt. Então, é menos gradiente de φ, então fica menos 1 sobre C2 ddt, gradiente de φ ponto. Tá? Vamos substituir o E pelo potencial. E aqui, menos dAdt. Menos 1 sobre C2 a 2 pontos. Então, peguei a última equação, vou substituir os campos pelos potenciais. Então, B rotacional de A, a rotacional do rotacional de A, menos o Laplaciano na sua divergência, e substituir o campo elétrico por menos gradiente de φ, menos dAdt. Então, a segunda equação sai. Aí agora vamos usar a condição subsidiária. Φ ponto é menos C2 divergência de A. Φ ponto é menos C2 divergência de A. Menos C2 mais C2 cancela, fica gradiente da divergência de A, gradiente da divergência de A. Por esse termo aqui, e esse termo aqui se cancela exatamente, um do lado esquerdo e um do lado direito, usando esse fato aqui. Então, é uma condição que não é imposta, não, é uma consequência automática das equações de massa modificadas, a condição subsidiária. Aí esse termo aqui vem para cá com o sinal mais, então nós vamos ter uma equação de onda para A. 1 sobre C2, D2, dt2, menos o Laplaciano, mais si A coseno. Então, nesse caso, aquelas modificações que nós fizemos na lei de Gauss e na lei de Ampère, aquele termo si proporcional aos potenciais, essa condição tem que ser necessariamente satisfeita para todas as configurações do campo, que sejam soluções das equações de massa. Essa condição estabelece uma relação entre a parte longitudinal de A e a variação temporal de essa é uma condição fixa, não vamos esquecer dela. Usando essa condição, nós chegamos a essas equações de onda. Então, nesse caso, a gente tem o D'Alembertiano, né, que é 1 sobre C2, D2 é Laplaciano, mais si, isso aqui valendo tanto para φ quanto para A, igual a zero. Então,
nós sabemos, né? Isso aqui é. Se a gente faz uma transformada de Fourier dessa equação, vamos escrever esse cara aqui em função da sua transformada de Fourier e esse cara aqui em função da sua transformada de Fourier, essa equação vai ficar 1 sobre C2 D2 vai ficar menos ômega 2 sobre C2. Menos o Laplaciano vai ficar mais K2. Mais C. Transformada de Fourier aqui. Transformada de Fourier do A. Igual a zero. Então, isso está me mostrando que eu estou ganhando essas condições. Essa condição. Então, para que isso aqui seja sempre zero, eu quero que essa equação seja satisfeita e os campos não sejam nulos, ou seja, as suas transformadas de Fourier não sejam nulas, então vamos ter que ômega 2 vai ser igual a K2 C2 mais C2. Então, essa é a relação de dispersão. Se agora eu penso, vamos pensar, não fazer a correspondência de radiação-partícula. Vamos supor que essa radiação vai estar descrevendo uma partícula, ou seja, vamos usar relações de Broglie, né? Ômega, H cortado ômega, é energia. H cortado kappa é o momento. Agora nós vamos fazer uma naturalidade. Aquilo ali é um campo de radiação, isso aqui é uma pura onda. Frequência e número de ondas. Temos uma relação, né, que modifica agora a relação de dispersão de ar, que é ômega igual a kappa C. Aparece um termo novo aqui. Quer dizer, a frequência é não nula, mesmo que o vetor de onda seja nulo. E aí a gente vai fazer, né, usar a Broglie. Esse aqui é o momento, né? O H, o comprimento de onda, é H sobre P. E essa relação, relações com kappa, então eu tive uma relação que H cortado kappa é P. E aí automaticamente faço a relação para o ômega. Então essa relação está dizendo o seguinte: se eu multiplico toda essa equação aqui por H cortado ao quadrado, vai ficar H cortado ao quadrado ômega 2, isso aqui vai dar E2. H cortado ao quadrado K2 e P2. Fazendo agora a interpretação corpuscular dessa radiação. Mais si H cortado ao quadrado C2. Então a gente está vendo que esse termo aqui é um termo constante. Na relação relativística entre energia e momento, esse termo aqui deve estar fazendo o papel de MC2. M2C4. Um MC2 ao quadrado. Certo? Isso aqui é 2, P2C2 mais M2C4. Então isso tudo aqui vai ter que ser pensado como sendo um termo de massa M2C4. Ou seja, o parâmetro psi, então, pode ser pensado se igual a H cortado ao quadrado, C2, né? Tem aqui para baixo, ela vai ficar M2, C2 sobre H cortado ao quadrado. Ou seja, se vamos pensar, a raiz de psi é MC sobre H cortado. MC sobre H cortado, como nós sabemos, é uma constante. H cortado sobre MC é o chamado comprimento de onda de ponto de uma partícula massiva. Então, isso aqui é 1 sobre o chamado comprimento de onda de ponto cortado. Né? Está lembrado lá? Pega uma partícula massiva, né? Pega o elétron, por exemplo. A toda partícula de massa M, nós associamos o comprimento de onda de ponto, que é H cortado sobre MC. Que é uma escala de comprimento natural de uma partícula massiva, né? Então, isso aqui é o comprimento de onda de ponto, H cortado sobre MC. Aquilo lá então é o inverso. É MC sobre H cortado. Então, esse parâmetro de psi que nós colocamos na equação matemática, pode pensar, ele tem uma interpretação de massa. Então, esse psi aqui está medido, de uma certa maneira, a massa do fora, M2C2 sobre H cortado ao quadrado. Ou, na verdade, aquele parâmetro psi está associado ao inverso do comprimento de onda de ponto da partícula. Então, o que nós fizemos?
ao introduzir aqueles dois termos novos nas equações de Maxwell, foi da interpretação de um parâmetro que vai representar a massa do fóton. Então, isso aqui faz o papel de uma massa do fóton. Se ele for zero, a massa do fóton é zero. Se ele for diferente de zero, então nós temos que esse parâmetro pode ser interpretado como a massa do fóton ou o inverso do comprimento de onda de ponto uniforme. Então, esse é o significado daquela equação. Esse sistema, a gente chama de equações de Maxwell-Troca, que descrevem o fóton massivo. Essa situação é uma situação realística quando a gente pensa, por exemplo, num supercondutor. Material, vocês olharem chamado modelo de Griswold Landau, da supercondutividade, há uma transição de fase. Nessa transição de fase para a supercondutividade, o fóton se torna massivo, aparece esse termo fóton massivo que é responsável pelo chamado efeito Meissner, que é a expulsão do fluxo magnético do interior de um condutor quando ele transita para supercondutor. Né? Então, temos uma interpretação para isso. Então, o que nós vamos querer checar? Como é que eu posso, sob que condições, esse lagrangiano vai estar descrevendo as equações de Troca-Maxwell? Então, as equações de Troca-Maxwell nós vimos. É manter tudo igual. Divergência de E mais M2φ, né? Tinha só aquele termo lá. A gente pegou aquela equação, multiplicou por C2. Então, para aparecer o termo φ proporcional a φ, eu tenho que acender o parâmetro gama. A única diferença é que na primeira equação vai aparecer o termo proporcional a φ. Né? Então, no fundo, é o parâmetro gama. Então, eu vou ter que acender esse gama. Então, esse gama vai ter que ter um valor não nulo. Tá? Vocês me recapitulem, por favor, né? Esse beta aqui, ele deu valor 1, não é isso? 1,5, né? Hã? 1,5. Exatamente. Então, o beta era uma questão para eu lembrar aqui, e o A também, né? 1,5. E o C era 1, o E era 1. Tá certo? Agora aparece o parâmetro gama, então eu tenho que reacender. E na equação de baixo, que é rotacional de D mais CA, então esse vou relacionar isso aqui com CA, e esse termo aqui vai aparecer um termo em H também. Porque nessa equação aqui, ó, esse termo continua aparecendo, esse termo aqui não aparece nessa equação, B continua não aparecer, esse termo também não aparece, né? Certo? Esse termo aqui não aparece, mas esse termo aqui vai aparecer um CA. Então esse termo não vai ser zero. Então esse termo aqui, mais H, a escala A, né? Vai deixar, né? Ou então, então a gente vai ter que acender esse parâmetro. Esse parâmetro. E relacionar com si. Então, a gente vai ter as mesmas coisas continuam para o beta, as equações de Maxwell, é só aparecerem dois termos novos do lado esquerdo, um proporcional a φ e o outro proporcional a A. Então, esse termo aqui vai ter que ficar aparecendo, esse termo vai ter que ficar aparecendo, então é só acertar as constantes gama e H para reproduzir o nosso si. Só isso. Então, a gente consegue reproduzir as equações de Troca-Maxwell a partir desse lagrangiano, desde que nós introduzamos esse termo aqui. Esse termo. Tá certo? Então, a partir desse lagrangiano geral para filiar, a gente pode reproduzir diferentes situações. Por exemplo, a gente pode botar uma outra situação diferente aí. Vocês estão com claro? Troca, Maxwell-Troca, Podolsky. Deixa eu dar um exercício para você. Seguinte situação.
vou dar um intervalo, tá? Passa por situação, pode ser mais interessante. Vamos supor o seguinte, vou pegar as equações de Maxwell. Tá? Então, tudo igual para Maxwell, tá? Vamos pegar o sistema de Maxwell. Então, o sistema de Maxwell ele vai envolver, tudo bem, vou manter tudo igual, campo elétrico, campo magnético, com a mesma relação dos potenciais. Esses dois campos aqui vão estar descritos pelos potenciais filiados. Então, vamos introduzir agora um par de campos, vamos pegar as seguintes equações. Agora, associados a esses campos elétricos, E e B, eu vou introduzir dois novos campos. Um campo E pequeno e um campo escalar pequeno. E as equações de Maxwell vão ser modificadas da seguinte maneira. E onde esse campo é aqui, ele vai ser dado por esses dois campos aqui vão estar associados a um par de novos potenciais. Vamos chamar um potencial X e um potencial Y. Vamos dizer isso aqui. Onde? Aqui nós sabemos, é menos gradiente de φ, menos VA dt, D igual ao rotacional de A. Vamos dizer que o E aqui seja, isso vai mais rotacional menos rotacional X menos DY. Esse campinho aqui, ele é dado por esse e o B pequeno menos divergência de Y. Vamos ver se é isso. Agora isso aqui significa, né, que eu posso somar em cima desse Y, divergência de um rotacional é zero, eu posso jogar um rotacional aqui, e eu posso jogar um rotacional. Vamos supor essa situação. Eu vou introduzir um conjunto novo de dois campos, E e B. Vamos interpretar ainda o que são eles. Tá? E esses dois campos provêm de dois potenciais. Na verdade, existem potenciais X e Y, a partir dos quais esses campos são gerados. Aqui eu tenho um potencial escalar e um potencial vetorial. E menos gradiente de φ, menos VA dt. B igual a rotacional de A. Aqui eu tenho que é menos rotacional X, menos D de Y, e D, posso colocar aqui divergência disso aqui, só esse rotacional e então, nessa situação, eu vou dar, esse sistema agora se acopla com esse. Então, nós vamos ter um acoplamento entre os campos E e B,
E B. Claro, quando esses conjuntos de campos se acoplam, significa que os potenciais não estão se acoplando. Ele é um conjunto novo de equações. Vou dar já o intervalo. Então, eu só procuro o problema e vou deixar vocês para deixar isso para vocês tentarem quebrar a cabeça. Ainda vou precisar de mais um tempinho só, mas não uma hora de aula, não, então o intervalo pega mais 40 minutos. Que é o seguinte: vamos pegar as equações de multiplicação. Divergência de E mais πB no vácuo, igual a zero. Então vocês estão vendo o seguinte: o parâmetro de psi é que está fazendo o acoplamento entre os dois sistemas. O psi está me levando do sistema de novos campos na primeira equação de máquina. Aí, claro, vamos manter aqui rotacional de E igual a menos dV/dt, porque a relação entre os campos e os potenciais não vai mudar. É continua sendo menos gradiente de menos dAd. Rotacional de E igual a menos dV/dt. D continua sendo rotacional de A. Então a divergência de D continua sendo zero. E aí eu vou ter agora o rotacional de B, que é uma equação vetorial. Aqui vai entrar o parâmetro se é, nesse campo se acopla, né? Igual a I0 epsilon 0 dt, então 1 sobre C2. Então essas são as equações. É um campo vetorial, eu preciso conhecer a divergência e o rotacional dele. D é um campo vetorial, eu preciso conhecer a divergência e o rotacional dele, pelo teorema de Hamilton. Agora, E é um campo vetorial. Então eu preciso conhecer tanto o rotacional quanto a divergência dele. Observe o seguinte: então a equação que eu vou ter agora vai ser rotacional. Preciso conhecer o rotacional divergente de E. Mas a divergência de E, vou pegar isso aqui, ó, divergência de E, vai ser divergência do rotacional de x, que é zero, menos ddt da divergência de y. Mas a divergência de y é o b. Então eu vou ter divergência de E igual a menos dv dt. Então essa equação é uma equação tipo Faraday-Lenz. O campo é pequeno. Ela não acopla o campo. Essa equação é tipo identidade. É que nem essa equação. Ela não vê o acoplamento dos dois sistemas. Mas agora, porque eu preciso conhecer o rotacional de E também, que é um campo vetorial. Então eu vou precisar do rotacional de E. O rotacional de E, da mesma forma que o B grande, o E e o B se acoplam, né, com o parâmetro psi, o B e o E se acoplam com o parâmetro psi. Então, o rotacional de E, eu vou precisar, esse parâmetro psi deve estar presente aqui, e esse rotacional deve dar esse termo mais psi, né, igual a zero. Então, uma equação do vácuo. E, finalmente, eu tenho que ter uma informação sobre B. B é um campo escalar, o B pequeno, então eu preciso conhecer o gradiente de B. Então, o gradiente de B mais, provavelmente aqui, deixa eu ver uma coisinha. Acho que vai ser mais interessante, eu vou a forma do E grande, que deve ser só perdão. Então, nós temos um sistema de equações acopladas agora. Nós temos as equações de Maxwell, modificadas pela presença do F pequeno, e temos aquilo que seriam as equações do E e o B pequeno acopladas com o sistema de Maxwell. Seria interessante, né? Eu não tenho certeza se todos esses sinais como os psis vão estar certos. Vocês vão ter que fazer o seguinte check, para saber se esse sistema aí está batendo legal. Vocês teriam que mostrar a seguinte situação. Mostrar que nós podemos chegar. Vamos chegar a equações de onda para E. Por exemplo, se eu pegar essa equação aqui,
tirar não é essa equação, é rotacional do rotacional de E. Por exemplo, pegar aquela equação ali, rotacional do rotacional de E. Rotacional do rotacional de E menos o laplaciano de E. Rotacional do menos o laplaciano menos dAdt, né? Mais gradiente da divergência de E. Pegando essa equação aqui, tá? Estou tirando o rotacional do rotacional dela. Essa aqui vai ficar menos ddt rotacional de Q. Vamos colocar isso aqui nessa frente. Vou colocar assim. Quero ver como é que o E satisfaz a minha equação de onda. E aqui embaixo, eu vou pegar nessa equação aqui, eu vou tirar o ddt dessa equação aqui. Vou colocar rotacional de Q. ddt. Mais si dEdt igual a 1 sobre C2 D2 dt2 Então nós estamos pegando isso aqui, legal? Como se a gente chega a uma equação de onda para o E. Então peguei, foi interessante pegar o rotacional aqui, o ddt dividiu esse pedaço aqui, e aqui o rotacional de Newton lá. Então o que eu posso fazer? Somei então esse carinha com esse cara aqui, isso aqui tem uma coisa semelhante, beleza? Aqui me produz esse termo aqui, tá? E aqui eu vou ter a divergência de E, agora, a divergência de E está ligada ao índice B. Então, esse termo aqui, vamos ver só uma coisa, esse termo aqui deve cancelar. Com isso, a gente faz um esquema de somar os tudo daí para cancelar. Esses dois termos são comuns. Tem que chegar a uma equação de campo para de colocação de onda para E. Então, eu vou estar produzindo um movimento de laplaciano de E. Eu vou induzir vocês a fazerem esse exercício, vou preparar o exercício para vocês, tá? Então, eu vou produzir um D'Alembertiano de E a partir disso aí, beleza? Tá, aqueles dois termos devem se cancelar, somos subtrai, e aí eu tenho divergência de E lá em cima com o B. Essa divergência de E é menos que si B. Tá? Menos que si B. O dE dt. Peraí. O período deve estar faltando. Pode falar. Eu vou lá. Deixa eu só separar uma coisinha aqui. Implementação. Outra. dt. Alguém me chamou? Sim. Eu não entendi da última equação Aqui. da rotacional de... Sim. Não. Vou ver. Vou ver se eu estou propondo certo. Eu ainda estou vendo se está correto. Tá? Vou ver se. Bom, eu vou ver se está correto. Lá em cima, a divergência de E é menos que si B. Beleza. Então, menos que si B. Aí depois do ddt de E. Gradiente de B. Esse aqui dá gradiente de B, gradiente de B, menos dEdt, isso. Deve me dar esse termo aqui, então, então acho que é por aí mesmo. Então, já vou te explicar já. Então, deixa eu só recapitular com vocês aqui, só uma coisa. Se eu pegar esse sistema, nós vamos estar aqui, vamos tentar justificar isso. Vamos estar aqui, nós vamos ver o seguinte. Esse termo aqui, eu tirei o rotacional dessa equação e tirei o ddt, a derivada temporal dessa equação. Bom? Então, esse termo aqui, eu posso organizar, vamos pegar essa equação e vamos multiplicar por menos. Então, vamos somar essas duas equações. Vou botar esse termo aqui. Esse termo aqui é igual a esse, aqui é igual a... Então, quando eu somar essa equação aqui com essa equação, botando esse termo do lado, lá vai passar isso aqui para menos si ddt de A. Só mudei isso aqui de lado. Então, tem isso aqui e isso aqui. Quando eu somar essas duas equações, né, esse termo aqui se cancela. Então, esse aqui eu vou ter menos o laplaciano de E mais o gradiente da divergência de E igual a 1 sobre C2 D2 dando o operador de onda bonitinho, e aqui menos em si
DDT. Então, estou indo em frente. Agora, o que eu vou fazer? Divergência. É menos que se vê. Então, usa agora essa equação de Marx. É menos que se vê. Então, esse termo aqui vai ficar menos que se gradiente de V. E aí tem essa equação aqui. Agora eu tenho esse termo aqui, se vou ter, vai dar isso aqui, vou botar 1 sobre C2, D2, DT2, passa tudo para cá. Então eu vou ter esse termo aqui, vem para cá. Vai produzir da Lambertiano de equação de onda para ela, tá aqui. 1 sobre C2, D2, DT2, vou colocar, tá dando um sinal trocado, né? Sinal trocado, deveria ser, vai dar um sinal mais, né? Lado direito. Lado direito está com o sinal trocado. Está o sinal trocado aqui? Não. Rotacional de E, menos o rotacional de E, mais o gradiente de E2. Vai ficar menos isso aqui. E essa equação aqui, eu tirei o DDT dela. DDT, o rotacional de E, mais que se DDT igual a 1 sobre C2, D2, E, D2. Eu vou apertar o E aqui. É que tu somou as equações. É que tu passa para o lado direito. Eu somei, tá certo. Perdão, tá certo. Eu somei essa aqui com essa aqui, não dá zero, né? Então fica menos o Laplaciano, mais isso aqui, desculpa, menos o Laplaciano, mais isso aqui, menos isso aqui, igual a zero. É isso? Agora tá certo, né? Então, esse terminho aqui que eu sempre deu lá no chão. Agora, isso aqui está dando que se gradiente de B, está dando esse gradiente de B, DEDT aqui. O que é esse DEDT aqui? Vamos ver o que eu posso botar. Esse termo aqui, gradiente de B. Eu gostaria de juntar gradiente de B aqui. Gradiente de B com... tá certo. Ó. Gradiente de B igual a se é, então quando eu juntar esse termo aqui, vamos botar, então tem que acertar gradiente de B mais isso aqui. Então, desculpa, então esse termo aqui deve ser menos. Estou só acertando o meu sistema. Então essa equação tem que ser modificada, porque esse termo aqui vai produzir menos que si, aí vai produzir um gradiente de B, vai produzir gradiente de B menos DEDT. Gradiente de B menos DEDT, isso aqui vai ficar tudo junto, para lá vai ficar com o sinal amarelo, vai produzir esse termo aqui, ó, menos de si, gradiente de B mais DEDT. Então vai estar produzido aqui. Mas isso aqui, gradiente de B mais DEDT, é menos que si, menos que si é, certo? Se eu juntar esse termo com esse termo aqui, isso aqui, gradiente de B mais DEDT é menos que se é. Então, esse termo aqui vai ficar menos que se é. Então, esse termo aqui vai produzir menos que se é. Então, aqui vai produzir menos se ao quadrado igual a zero. Esse o sinal está certo. Eu produzo menos que se, gradiente de B, mas aqui igual a menos que está certo. Então, eu vou produzir essa equação de onda que nós já sabemos. Isso aqui no final do dia, ó, vai estar dando também o exemplo de um tipo fotomassivo, porque vai ser, ó, E2, isso aqui vai ficar ômega 2 sobre C2, menos K2, mais que C ao quadrado. Então, esse aqui é um termo também do tipo massa. Então, então esse aqui é menos ômega 2, mais K2, tá? Então, a gente está com esse sistema aqui, a gente está introduzindo uma outra forma de descrever um fotomassivo. Então, deixa eu acertar agora as coisas. Então, isso aqui ficou ok. Então, está dando a coisa certa. Agora, eu só tenho que justificar isso aqui com isso aqui, porque o que eu tenho que fazer aqui? Olha, cara, aqui, esse parâmetro psi, que está aqui, ele está trazendo o sistema E pequeno, B pequeno, para as equações de Maxwell. Então, esse parâmetro é o parâmetro que acopla o novo sistema de campos com Maxwell. Então, quando eu for, eu pego as equações de Maxwell, trago as modificações induzidas por esse campo. Ou seja, como é que esses campos estão acoplados a Maxwell, por esse termo, por esse termo. Agora, esses campos, por si só, eles também têm que satisfazer equações de campo. Eu tenho um campo vetorial e um campo escalar. O campo vetorial tem divergência rotacional, um campo escalar tem gradiente.
Então eu agora teria um sistema normal para esses campos aqui. Se eu tivesse, independentemente de massa, eu apagasse isso aqui e falasse, eu quero escrever esse sistema onde esses campos dependem desses potenciais. Então a equação natural seria rotacional no VAR. Rotacional de E igual a zero. A divergência de E, a gente viu divergência disso. Divergência do rotacional é zero. Divergência disso aqui é B. Então, divergência de E igual a menos dV. E esse campo aqui, ele é um gradiente. Então, eu tenho que tirar, ele é um escalar. Então, eu tenho que tirar um gradiente dele. O gradiente dele no VAR tem que ser zero. Então, ele é um puro campo escalar. Então, eu não posso, eu não tenho que tirar rotacional, nem divergência. Não posso. Ele não tem identidade de Bianchi para ele. Então, isso aqui simplesmente esse sistema aqui, essas seriam as equações desse campo aí no VAR. Então, agora tem que modificar essas equações pela presença das equações. Isso aqui é uma identidade. Então, isso aqui não pode se acoplar com A e com B por causa da identidade que vem daqui. Então, isso aqui fica ipsis litteris. Esse termo aqui é um termo que sofreria a ação de uma intervenção externa, uma corrente ou um campo externo. Então, eu tenho que acrescentar aqui ao rotacional de E alguma coisa que possa ser o B grande ou o E grande. Por quê? Porque se o E pequeno e o B pequeno se acoplam a E e B, a coisa é reflexiva. Então, se os campos de Maxwell veem o E pequeno e o B pequeno, claro que os campos E pequeno e B pequeno têm que ver o campo de Maxwell com o mesmo parâmetro. Então, eu tenho que modificar essa equação aqui. Como essa equação aqui é uma equação vetorial, eu pergunto, eu coloco aqui o E ou o B. Então, a gente pensa, o B, ele é esse aqui é um rotacional, e o B é um rotacional. Então, esse campo, essa equação aqui tem um caráter pseudo-vetorial. Então, isso aqui também tem que ter um caráter. Então, isso aqui é um rotacional. Por que eu não botei E aqui? Porque é um gradiente. Tá? Então, quando eu faço uma transformação de reflexão, meu campo B é rotacional de A. Quando a gente faz, vamos dizer, o campo B é rotacional de A. Quando eu faço uma rotação, uma inversão dos eixos coordenados, as três, o x' é menos x, o y' é menos x, o z' é menos z, ou seja, eu faço uma transformação de paridade, isso aqui muda de sinal. O A muda de sinal, então o B é o chamado pseudo-vetor. O campo magnético não é um verdadeiro vetor, ele é um pseudo-vetor. O campo elétrico é um vetor. O campo magnético é um pseudo-vetor. Se isso aqui é um pseudo-vetor, isso aqui também é um pseudo-vetor. O E muda de sinal, então isso aqui é um pseudo-vetor. Então eu não poderia colocar o E aqui, porque é um vetor. Essa equação ficaria como se eu estivesse somando um vetor com um pseudo-vetor. Então, como isso aqui é um pseudo-vetor, ele ia estar aqui, ó. Se eu trocar, fizer uma reflexão espacial, esse cara muda, esse cara muda. Né? Esse cara muda. Então esse cara aqui não deveria mudar. Então o rotacional desse cara aqui, esse cara aqui não muda, esse cara aqui não muda. Então esse cara aqui não deveria mudar. O rotacional desse cara não muda, esse cara muda, o rotacional disso aqui não deveria mudar, né? Tá certo. Só para não falar besteira. O B é o rotacional de A. Então o A muda, o rotacional muda, então esse B aqui não muda de sinal por uma reflexão. Esse cara aqui muda de sinal por uma reflexão. Esse cara aqui, como eu estou colocando ali, o X muda, só que eu tenho que dar um caráter diferente, tá certo? O X é um pseudo-vetor e o Y é um vetor, tá certo? Então é isso mesmo. E aqui, esse cara aqui sendo um vetor, esse cara aqui um vetor, esse cara aqui muda, esse cara não muda. Então esse X aqui tem que ser um pseudo-vetor e isso é um vetor. Tá certo? O Y está lá, tá legal. Então é isso mesmo. Então esse termo aqui, ele é colocado aqui com base no fato de que isso aqui é um rotacional. Então, e o B é um rotacional. Então, essa equação aqui, ela tem um caráter homogêneo. Se eu colocasse um campo elétrico aqui, o E é menos gradiente de φ. Então, essa é uma equação totalmente transversa. Por isso que eu estou adivinhando que ao trazer modificações de Maxwell para o sistema E e B pequeno, sem interação entre os dois sistemas, essas aqui seriam as equações desse sistema de campos. Então, esse sistema de campos aqui, eu poderia dar até o primeiro exercício seria o seguinte: escrever o Lagrangiano para x e y e reproduza essas equações de campo. Vamos deixar primeiro esse exercício. Então, a primeira parte do exercício foi o gás que não se é com menos zero. Isso. Então,
ficou aqui 1. Sem o acoplamento entre os dois sistemas, né? Propor L x e y conduza as equações L. São aquelas equações aqui, as equações chamadas, essas equações aqui de equações alfa. Então esse é a primeira parte do problema. Eu estou dando um novo sistema de campo, né? Um sistema de campos E pequeno e B pequeno, que dependem desses potenciais e satisfazem as equações tipo Max. É um sistema, vamos dizer assim, tipo Max, só que para um novo conjunto de campos, um campo elétrico, vamos dizer, um campo elétrico vetorial e um campo magnético escalar. Tá? Digamos assim, eu queria chegar a esse sistema aqui 2. Né? Considerando as equações agora acopladas, né? Considerando os dois sistemas acoplados, chegar, né? Encontrar L de tal forma a reproduzir as equações acopladas, né? As equações dos dois sistemas de campos. Então, o papel de introduzir esse conjunto de campos agora, trouxe esse conjunto de campos aqui para as equações de Maxwell, é também gerar um fóton massivo. Então, o que a gente vai estar dizendo é que agora nós temos um sistema que também descreve o fóton massivo, mas sem eu introduzir a massa pelo φ e pelo A nas equações de Maxwell. Eu estou introduzindo um outro conjunto de campos, né? É como se eu tivesse dois tipos de radiação. Essa radiação que descreve o fóton sem massa e transverso. Essa radiação aqui que descreve uma outra partícula. E essas duas radiações, quando elas se acoplam, elas acabam descrevendo um fóton massivo. Isso que está acontecendo. Por que essa radiação? Qual é o caráter dessa radiação? Essa radiação ali, ela é bastante simples. Se a gente observar, se a gente fizer a expansão em ondas planas desse sistema aqui, a gente está vendo que esse sistema é assim, ó, K vetor E é igual a zero. Divergência de E é igual a zero. Então, K escalar E é igual a zero. E o B, o gradiente de B é igual a zero, né? Vamos dizer assim, KB igual a zero. Vou colocar se esse B não é zero, né? Então, divergência, desculpa, tá certo. Divergência rotacional de E é igual a zero. O gradiente de B é igual a menos dDP de E. KB igual a ômega E. Então, o que a gente está observando desse sistema? Esse sistema está descrevendo algo muito interessante, muito estranho, porque ele tem um campo vetorial que aqui K escalar E, ortogonal à direção de propagação, tá certo? Então, esse E aqui é ortogonal à direção de propagação. Aqui, o rotacional de E é igual a zero, K vetor E é igual a zero. Ah, não, aqui não. K escalar E, desculpa, menos ômega V. Estou falando isso aqui, tá certo? Então K vetorial E é zero. Então eu tenho um campo E que é paralelo à direção de propagação. E tenho esse campo B, né, que na verdade, é o produto escalar de K com E. Ou seja, eu posso escrever esse E em função de B. Ó.
Esse E nada mais é do que na verdade, ó, o KB. Então, essa é uma onda muito primitiva. Esse campo aqui, vamos dizer, eu tenho aqui o sistema de massa é o sistema assim, tem a direção de propagação e tem E e B. Então, eu tenho o conteúdo da radiação eletromagnética está num plano, né? A radiação eletromagnética livre no ar, ela está num plano ortogonal à direção de propagação. Então eu tenho um sistema não trivial, com 2 graus de liberdade nesse plano aqui. Esse sistema de radiação, se eu for olhar só para ele, eu tenho a direção de propagação para cá. Mas o campo ele está nessa direção. Ó, K vetorial é 0, então esse vetor tem que estar nessa direção também. E o campo magnético B é um escalar. E de uma certa maneira eu posso escrever esse campo vetorial em função de um escalar. Eu posso dizer, na verdade, o meu campo é o K chapéu, porque o ômega é o módulo de K, essa radiação não tem massa, então K igual a módulo de K é igual a ômega, então KC é igual a ômega, né? Então isso aqui é K chapéu B. Então, na verdade, o escalar magnético, esse escalar B, ele determina o E. Então, esse sistema aqui, ele não tem tantos graus de liberdade quanto aquele sistema lá, ele tem a liberdade de ficar num plano ortogonal à direção de propagação. Esse sistema aqui não. Toda a informação dessa onda está no escalar. E o campo ele estaria vibrando, né, na direção do K. Então essa é uma onda tipo sonora, é uma onda longitudinal. Ela vai na direção do K. Ao passo que essa onda aqui vai na direção ortogonal. Então quando esses dois sistemas interagem, eu pego uma onda que é transversa e fundo com uma onda que é longitudinal. Então, se eu pego uma onda transversa com uma onda longitudinal, eu vou compor uma onda agora que ela não é mais transversa. Então, ela perde o caráter transverso. Por isso que o fóton pode pegar massa. Então, essa falta de transversalidade é como se, o que acontece? Essa radiação aqui, ao se juntar com essa, ela confere ao fóton a característica de uma partícula massiva. Então, ela traz o que o fóton precisa para se tornar massivo, que é a sua parte longitudinal. Nós sabemos da mecânica quântica que uma partícula, o fóton, ele só tem 2 polarizações, ele não tem a polarização de spin 0. O fóton só tem polarização de spin mais 1 e menos 1. Ou seja, H cortado e menos H cortado. São as 2 polarizações do fóton. Por quê? Porque o fóton é uma partícula de massa de repouso nula. Então, eu nunca posso ir para o referencial de repouso dela. Então, se eu pegar a projeção do spin do fóton ao longo da direção de um movimento, né, o fóton, apesar de ter spin 1, ele não tem a polarização 0. Ele não pode ter 1, 0 e menos 1. Ele só tem 1 e menos 1. O 0 está excluído. Por quê? Porque ele não tem massa. Quando agora, aquela radiação lá, que justamente é a radiação escalar, ela é uma radiação totalmente determinada por um escalar. O E, que é o vetor, depende da direção de propagação e do escalar. Então, o B, essa onda tem um caráter escalar. Então, ela está trazendo a polarização 0 do fóton. Então, o fóton passa a ter mais 1, 0 e menos 1. O mais 1 e o menos 1 vem de Mach. O 0 vem desse novo sistema, que é um sistema longitudinal, portanto, escalar. Então, ele agrega um grau de liberdade ao fóton. E aí o fóton se torna massivo. E dentro da mecânica quântica, nós sabemos que a partícula massiva tem 3 graus, um spin 1 tem 3 graus de polarização. De spin 0, de spin 1 sem massa, 2 graus de polarização. De spin 1 massivo, 3 graus de 2S, mais 1 é 3. Então, o papel dessa radiação é se acoplar com o Maxwell e gerar um fóton massivo. É isso que está acontecendo. Esse que é o panorama. E aí o que eu quero que vocês façam é chegar à densidade de Lagrangiano que vai descrever esse sistema. Está claro o problema físico? Qual é o panorama físico? Claro que tem erro aqui. Na hora que vocês falam, pode ser que esse sinal que seja mais ou menos, isso eu quero que vocês aceitem. O que tem que ser claro para vocês é o seguinte, que o cheque que vocês vão ter que saber